Salve, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à terceira aula da semana 8. E o assunto dessa aula é o mais importante sobre frações. Vamos aprender hoje frações equivalentes. Então não deixe de assistir a aula e de prestar bastante atenção. Bora, vem comigo! Olha só, para a gente começar a estudar frações equivalentes, eu fiz o seguinte desenho. Desenhei três retângulos idênticos, né? Três retângulos iguaizinhos. Só que um deles eu dividi só em três partes iguais e pintei duas. Então, qual é a fração que representa a parte pintada em roxo desse retângulo? Ah, fácil, professor. Essa é a fração 2/3. Por que 2/3? Porque o retângulo está dividido em três partes iguais, né? O denominador. E eu pintei duas partes, numerador, 2/3. Ótimo, é isso aí. O retângulo de baixo, olha só, é o mesmo retângulo que tem lá em cima. Só que agora ele está dividido em seis partes iguais. Então, o meu denominador é 6. Quantas eu pintei? Pintei 4. Então, o numerador, 4. E a última figura, o último retângulo, é o mesmo retângulo, né? Igualzinho aos anteriores. Só que agora eu dividi em 9 partes iguais. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o meu denominador é 9. E dessas 9 partes, eu pintei 6. O numerador é 6. Então, eu tenho a fração 6/9. Aqui a fração 4/6 e a fração 2/3. Garanto para vocês, tá? Essas três frações são frações equivalentes. Como assim, professor? Por que são chamadas de frações equivalentes? Olha com atenção para a imagem. Olha bem para a figura. As três frações não representam a mesma região do nosso retângulo? Olha só, a área que está pintada no primeiro retângulo, né, é daqui para cá. É exatamente a mesma área que está pintada no segundo retângulo e também no terceiro retângulo. Então, a área pintada em cada um dos retângulos, a região pintada em cada um dos retângulos, é exatamente a mesma, né? Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantia. Ok? Vamos definir então aqui, ó, frações equivalentes são frações... Deixa eu apagar aqui. São frações que representam a mesma quantia. Ainda que escritas com números diferentes. Ó, os números que nós utilizamos para escrever essas frações foram todos diferentes, mas essas frações representam a mesma quantia. Então eu posso afirmar que 2/3, 4/6 e 6/9 são frações equivalentes. Tá legal? Bom, para representar essa equivalência entre as frações, a gente coloca o sinal de igualdade. 2/3 é equivalente a 4/6, que é equivalente a 6/9. A gente não está dizendo que elas são iguais, a gente está dizendo que são equivalentes. E o que significa serem equivalentes? Significa que representam a mesma quantia. Tá legal? São frações que representam a mesma quantia. Eu ainda posso fazer uma leitura diferenciada para essas frações. Posso falar assim, ó, 2 partes de 3, 2 partes num total de 3, é o mesmo que 4 partes no total de 6, que é o mesmo ainda que 6 partes no total de 9, tá? Então, posso fazer essa leitura um pouquinho diferenciada, ok? Vamos colocar outro exemplo aí na sua tela agora. Olha só, desenhei agora 4 retângulos iguais, só que cada um dos retângulos eu dividi numa quantidade diferente de partes. Mas observa com atenção, repare que a parte pintada em cada um desses retângulos é a mesma, né? Então, essas partes que eu pintei são exatamente iguais. Eu pintei metade do retângulo em cada uma das figuras. Metade do retângulo, certo? Só que cada uma das figuras vai ter uma fração diferente para representar essa parte. Mas são frações diferentes que representam a mesma quantia. Por isso a gente pode afirmar que são frações equivalentes. Tá legal? Equivalentes. Frações que representam a mesma quantidade da figura, a mesma quantia. Olha só, qual é a fração que representa aqui ó, a parte pintada de laranja?
Eu tenho uma parte pintada no total de duas, né? Uma de duas partes. Uma parte no total de duas, um meio. Aqui eu tenho duas partes pintadas no total de 4. Duas de 4 partes. Aqui eu tenho 4 partes pintadas no total de 8. 4 oitavos. E aqui a gente tem 6 partes pintadas no total de 12. 6 dozeavos. Então essas 4 frações aqui são frações equivalentes. Ó. 1 meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 4 oitavos, que é equivalente a 6 dozeavos. Tá legal? Então repare que todas as frações que estão escritas aqui são frações que representam a mesma quantidade da figura. E nesse caso em particular, né, o número de cima é metade do de baixo. Né? O número de cima é sempre metade do de baixo. O numerador é sempre metade do denominador. Isso porque a gente está falando da fração que indica metade da figura. Meio, né? Então aqui eu teria mais um monte de frações equivalentes. Certo? Tem uma família de frações equivalentes. É assim que a gente fala na matemática, né? A fração 1 meio tem uma família de frações equivalentes a ela. Tá? Qualquer um que tiver o numerador metade do denominador vai ser equivalente. Ó. Tá? Tô colocando alguns exemplos aqui. Vou colocar uns mais bizarros aqui. Tá? Desde que o numerador seja metade do denominador, a gente tem frações equivalentes. Então olha como é gigantesca a família de frações equivalentes de 1 meio. E não só de 1 meio, tá? Todas as famílias de frações equivalentes são gigantescas. Ok? Em relação às frações equivalentes que nós já estudamos, né? Vamos ver uma propriedade que vale não só para essas, mas para todas as frações equivalentes. Olha só, nós já vimos que 2/3 é equivalente a 4/6, que é equivalente a 6/9. Dá para a gente estabelecer aqui uma relação de proporcionalidade. O que é uma relação de proporcionalidade? Eu te explico já, olha só. Eu tenho aqui a fração 2/3 e a fração 4/6. 2/3 com 4/6. Elas são equivalentes, certo? Se elas são equivalentes, perceba que dá para eu estabelecer uma multiplicação de uma para outra. Ó, para o 2 virar 4, é só eu multiplicar por 2. E para o 3 virar 6, basta multiplicar por 2. Então, sempre que eu tiver um par, né, um par de equações equivalentes, vai ter uma relação de proporcionalidade entre os numeradores e os denominadores. Olha só, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Certo? Vamos analisar outro par de equações aqui? Vamos lá. Vou pegar aqui. 2/3 e 6/9. 2/3 e 6/9 são equivalentes. Então, há uma relação de proporcionalidade aqui. Ó. Que número que multiplicado por 2 vai dar 6? Bom, é o 3, né? 2 vezes o 3 dá 6. Que número que multiplicado por 3 dá 9? Também é o 3. Então, esse número que a gente vai usar para multiplicar numerador e denominador sempre serão iguais, né? Se eu multipliquei o numerador por 3, o denominador também eu multiplico por 3. Se eu multipliquei o numerador por 2, o denominador também eu multiplico por 2. Então, há uma relação de proporcionalidade aqui entre as frações equivalentes. Olha, também posso pegar o processo inverso. Posso pegar a fração maior, por exemplo, 6/9. Ela é equivalente a 2/3. E aí eu vou procurar um número que agora eu não vou multiplicar, mas eu vou dividir, né? 6 dividido por quanto vai ser igual a 2? 6 dividido por 3. Bom, se no numerador eu uso o dividido por 3, no denominador também eu vou usar o dividido por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Tá legal? Dá para a gente, inclusive, usar essa propriedade para verificar se as frações são equivalentes ou não. Vou mandar um exemplo já já. Olha só aqui, ó. Nessas frações aqui, ó, 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos, 6 dozeavos. Vamos analisar algumas relações de equivalência. Por exemplo, 2 quartos e 6 dozeavos são equivalentes, certo? Ok, se eles são equivalentes, existe uma relação de proporcionalidade. E é muito fácil de eu verificar, ó. Basta eu pensar, 2 vezes quanto dá 6? Não é 2 vezes o 3 que dá 6? 2 vezes 3 dá 6, certo? A mesma coisa tem que acontecer embaixo. 4 vezes 3 é igual a 12? 4 vezes 3 é igual a 12. Então, está verificado aqui a nossa relação de proporcionalidade e eu posso afirmar que essas frações são equivalentes. Vamos pegar um outro exemplo. 4 oitavos
é equivalente a 1 meio. Certo? 4 oitavos é equivalente a 1 meio. Se eles são equivalentes, então existe uma relação de proporcionalidade entre elas. E essa relação vai se dar através de uma divisão agora, porque a gente está diminuindo os valores numéricos, né? Então, quando a gente diminui os valores numéricos, a gente usa uma divisão. Então, olha só, 4 dividido por 4 é igual a 1, certo? Essa relação de proporcionalidade que eu usei em cima, eu vou ter que usar embaixo também, e ela tem que se verificar. 8 dividido por 4 é igual a 2. Bateu, né? Tá vendo só a relação de proporcionalidade aqui, ó? Eu dividi por 4 o numerador e o denominador da minha fração e encontrei um meio. Tá? Então tá verificada a relação de proporcionalidade. Vamos pegar ali a relação entre o 4 e o 6. 4 oitavos, 6 dozeavos. 4 oitavos é equivalente a 6 dozeavos. Essa é um pouquinho mais complicada, mas a gente consegue estabelecer uma relação de proporcionalidade. Olha só, se está aumentando o valor numérico do numerador e do denominador também está aumentando, é porque a relação de proporcionalidade é de multiplicação. Tá, ó. Presta atenção, hein, gente? Eu só usei duas operações matemáticas para estabelecer relação de proporcionalidade, que é a multiplicação e a divisão. Só. Não vamos somar, não vamos subtrair. Só multiplicar e dividir, tá? Então, se o numerador aumenta, é porque a proporcionalidade que foi usada é uma multiplicação. Se diminui, é porque é uma divisão. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Posso indicar assim por uma seta também, né? Ó. Se está aumentando aqui, eu sei que vai multiplicar. Vou indicar por uma seta agora. Então, ó, 4 vezes quanto vai dar 6? É um pouquinho difícil de pensar nessa, mas dá para saber. 4 vezes 1,5. Certo? 4 vezes 1,5 dá 6. E 8 vezes 1,5 também é igual a 12, né? 8 vezes 1,5 dá 12. Então, a nossa relação de proporcionalidade aqui está válida, né? E ela sempre vai ser válida quando eu tiver frações equivalentes. Vamos pensar numa outra fração. Eu quero ver se tem uma proporcionalidade entre 2 quartos e 10 16avos. Essas frações, elas são equivalentes? Então, eu vou pensar na propriedade. Não vou fazer desenho. Vou simplesmente pensar na propriedade. Se elas forem equivalentes, tem que ter uma proporcionalidade entre os numeradores e os denominadores. Olha só o que acontece aqui. Ó. No numerador, eu vou multiplicar por 5, né? 2 vezes 5 é igual a 10. Beleza, multipliquei por 5. 2 vezes 5, 10. Só que para dar 16 aqui, eu tenho que multiplicar por 4. E aí não há razão de proporcionalidade, não há uma relação de proporcionalidade. Olha com atenção, né? No numerador a gente usou vezes 5, no denominador vezes 4. Então aqui não tem proporcionalidade, não tem equivalência, né? Essas frações não são equivalentes, ok? Para dar certo aqui teria que ser o 4 vezes 5, 20. Teria que ser o 20 aqui, né? 10 20avos seria uma fração equivalente. Então, a gente pode estar usando essas propriedades para verificar, né, se duas frações são equivalentes ou não, para encontrar um determinado valor para que as frações sejam equivalentes. Então vamos treinar um pouquinho de exercício. Só aqui a gente tem que verificar quais pares de frações são frações equivalentes. Então eu coloquei aqui 6 pares de frações. Vamos verificar quais deles representam frações equivalentes. Como que a gente faz isso? Olhando se existe uma proporcionalidade entre os numeradores e os denominadores. Olha só, para que o 4 passe a ser 8, tem que multiplicar o 4 por 2. E eu faço a mesma coisa com 5. Para o 5 virar 10, eu multiplico também por 2. Opa, multiplico por 2 em cima e embaixo. Então esse aqui, ó, representa um par de frações equivalentes. 4 quintos é equivalente a 8 décimos. Vamos lá, na de baixo. O numerador era 6, passou a ser 42, então eu tenho que multiplicar o 6 pelo 7, né? 6 vezes 7, 42. A mesma coisa eu faço com o denominador. 10 vezes 7 dá 70? Dá sim, né? Então, mais um par de frações equivalentes. Como eu sei que são equivalentes? Porque tem uma proporcionalidade. Eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Multipliquei em cima e embaixo por 2, multipliquei em cima e embaixo por 7, então tem proporcionalidade. Vamos lá, outro exemplo, ó. 9 meios e 27 oitavos. Vamos lá. Para o 9 passar a ser 27, tem que multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. Só que para o 2 virar 8, tem que multiplicar por 4.
Opa, aqui não deu certo, né? O que aconteceu aqui, ó? Aqui a gente teve que multiplicar o numerador por 3, o denominador por 4. Então não tem uma proporcionalidade aqui. Eu não estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Então essa aqui não, ó. Essa está errada. Vamos verificar a próxima. Como é que eu verifico se 15 décimos é equivalente a 2 terços? Eu olho se tem alguma proporcionalidade aqui. Vamos lá. Ó. Do 15 para o 15 vira 2. Eu inverti aqui, gente. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Vou colocar 3 meios. Aí, agora sim. Senão não ia dar certo o exemplo que eu queria mostrar. Para o 15 virar 3, eu tive que dividir o 15 pelo 5. 15 dividido por 5 dá 3. Para o 10 virar 2, eu também tenho que dividir o 10 pelo 5. Opa, olha só. Então eu estou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Se eu estou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, então há sim uma proporcionalidade e as frações são equivalentes. Mais um parzinho de frações equivalentes. Lembrando, né, que essa relação de proporcionalidade pode ser tanto a multiplicação quanto a divisão. Nunca vai ser a soma ou a subtração, hein? Vamos lá, ó. Esse par de frações, 36/48 e 6/8. Aqui eu tenho um par de frações equivalentes. Vamos ver, ó. Para que o 36 passe a ser 6, ele tem que ser dividido por 6. 36 dividido por 6 dá 6. Para o 48 passar a ser 8, eu também tenho que dividir o 48 pelo 6. 48 dividido por 6 dá 8. Então, olha só. Eu usei o mesmo divisor, em cima e embaixo. Portanto, eu tenho aqui sim, ó, um par de frações equivalentes. Mais um. E, para terminar, para o 10 passar a ser 5, eu tenho que dividir o 10 pelo 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, para o 12 ser 7, eu não vou dividir por 2, vou. Não dá para dividir o 12 por 3 ou por 2 e ele não vai dar 7. Então, ó, se o 12 fosse dividido por 2, aqui ia dar 6, né? Então a gente percebe que ali não tem uma relação de proporcionalidade. Então isso aqui, ó, bal, já era, né? Então dos 6 pares de frações que eu coloquei, 4 apresentavam proporcionalidade, portanto, 4 pares de frações aqui eram equivalentes. 4 quintos é equivalente a 8 décimos, 6 partes de 10 é equivalente a 42 partes de 70, 15 décimos é equivalente a 3 meios e 36/48 é equivalente a 6/8. Tá legal? Tranquilo? Bora para mais um. Professor, como é que eu faço para encontrar uma fração equivalente e dado uma certa fração? É esse exercício que eu coloquei aqui, ó. Determine 3 frações equivalentes à fração 2 quintos e 3 frações equivalentes à fração 6/8. É muito fácil, galera, encontrar frações equivalentes, porque você tem o direito de escolher. Você escolhe um número para multiplicar o numerador e o denominador e você vai encontrar uma fração equivalente. Então vai, escolhe o número. Sabia que você ia escolher o 2? 2, né? Então, ó, vou escolher o 2 para multiplicar em cima, multiplicar embaixo. Lembrando que eu tenho que usar o mesmo número em cima e embaixo. Quando eu multiplicar em cima e embaixo por 2, que resultado eu vou encontrar? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Pronto, achei uma fração equivalente. Então eu posso escolher o número que eu quiser para multiplicar em cima e embaixo. Tá legal? Ou até mesmo dividir, aquilo que for mais fácil para você. Então vai, escolhe outro número agora para a gente usar em cima e embaixo. O 3? Tá legal, vamos usar o 3. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu estou usando uma proporcionalidade, né? Estou multiplicando o numerador e o denominador por 3. E aí o resultado que eu vou obter vai ser uma fração equivalente. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 3 dá 15, 2 quintos e 6 quinzeavos são equivalentes. Vai lá, escolhe outro número agora. 7? Tá bom, vamos usar o 7. 2 vezes 7, 14, 5 vezes 7, 35. Então, 14/35 é uma fração equivalente. Você viu como é fácil? Você escolhe um número para multiplicar em cima e embaixo e você automaticamente encontra uma fração equivalente. Vamos lá, ó. Encontrar 3 frações equivalentes a 6/8. Escolhe um número aí. 5? Tá bom, vamos usar o 5 então. 6 vezes 5, 30. 8 vezes 5, 40. Então eu tenho que 6/8 é equivalente a 30/40. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Então eu escolho o número que eu quiser? Exatamente. Escolhe o número que você quiser e multiplica em cima e embaixo da sua fração. Ah, eu posso dividir também? Pode dividir também.
Então vamos lá, escolhe um número aí para dividir o 6 e o 8. Mas vamos escolher um número que a divisão seja exata, né? Ó, o 6 e o 8 é par, então dá para eu dividir em cima e embaixo por 2. Beleza, vou dividir em cima e embaixo por 2. Vou encontrar a fração 3/4. Pronto, tá fácil, né? Tá feito já. Ok, e agora? Vamos dividir de novo em cima e embaixo? Divisão agora não... O 2 é no divisor comum do 6 e do 8, né? Mas se eu tentar dividir por 3, ó, não vai rolar. Se eu tentar dividir por 3, o 8 dividido por 3 não é uma divisão exata, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se o divisor que a gente vai usar é um bom número. Então aqui, ó, o 2 foi um bom divisor. Mas não vou usar outro divisor não, tá? Vamos multiplicar de novo que é mais fácil. Se eu multiplicar agora por 4, por exemplo, em cima e embaixo, eu vou encontrar a fração 24/32. E aí 6/8 é equivalente a 24/32. Tá vendo como é fácil? Quer encontrar uma fração equivalente? Escolhe o número, escolhe a seu critério. E multiplica em cima, multiplica embaixo, você encontra a fração equivalente. Posso também fazer uma divisão em cima e embaixo para encontrar a fração equivalente. Só tem que tomar cuidado quem vai ser o divisor que eu escolho. Beleza? Bora para mais um. Só, para a gente estar finalizando a aula, vamos trabalhar um exercício da seguinte maneira. Nós já sabemos que as frações são equivalentes. Então o exercício está afirmando que aqui, ó, há uma equivalência de frações. Aqui também. Encontre o número que está faltando. Então, sabendo que as frações são equivalentes, a gente tem que determinar o número que está faltando. Tá vendo que está faltando um número aqui? Aqui está faltando um número, aqui também, aqui também, aqui também. Então a gente tem que determinar os números que estão faltando, sabendo que elas são equivalentes. Vamos lá, ó. Tranquilo, né? É muito fácil. É só você se atentar, né? Ficar atento à relação de proporcionalidade. Aqui era 3, passou a ser 15. Para que o 3 passe a ser 15, eu tenho que multiplicar por 5. E aí, lembrando que o número que eu usei embaixo, eu vou usar em cima. 4 vezes 5, 20. Pronto. Então, descobrimos que aqui em cima estava faltando o número 20. 4/3 é equivalente a 20/15. Próximo. Sabendo que há uma relação de equivalência aqui, vamos descobrir o número que está faltando. Bom, era 9, passou a ser 27, significa que foi multiplicado por 3. 9 vezes 3, 27. Faz a mesma coisa embaixo, né? 12 vezes 3 dá 36. Então descobrimos o número que estava faltando usando a proporcionalidade ali. Próximo, vamos lá, vamos descobrir o número que está faltando aqui em cima. Aqui tem o 30, passou a ser 5. Eu sei que se eu dividir o 30 pelo 6, vai dar 5, né? Então eu faço a mesma coisa em cima. Se embaixo eu dividir por 6, em cima também. 24 dividido por 6 vai ser igual a 4. Vamos lá, próxima questão. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Aqui eu tenho a relação de equivalência. 18/30 é equivalente a alguma fração que tem o 10 embaixo. Presta atenção, gente, ó. Era 30, agora é 10. Significa que a gente fez uma divisão, né? 30 dividido por 3 é igual a 10. Vamos usar a mesma divisão no numerador. Faço 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 6 meios. Olha só, vamos descobrir o número que está faltando. Era 2, agora é 1. Se eu tinha 2, agora eu tenho 1, é porque foi feita uma divisão por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Faz a mesma coisa com o numerador. Divide o 6 pelo 2 e eu vou encontrar o número 3. Tá certo? Então tá aí, a gente usou aí o fato das frações serem equivalentes. Pensamos na relação de proporcionalidade existente entre elas e encontramos os valores desconhecidos. Só eu comecei a aula falando que hoje a gente aprendeu um dos assuntos mais importantes relacionados com frações, tá? Essa ideia de frações equivalentes a gente vai usar muito no sexto, no sétimo, no oitavo ano, tá legal? Para somar, subtrair frações, ok? Esse ano, inclusive, a gente já vai começar a fazer uso das frações equivalentes. Então é muito importante que você tente fazer a tarefa que eu vou deixar no final do vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida, anota a sua dúvida na apostila e terça-feira na nossa live a gente tira essas dúvidas. Agora, antes de ir embora, eu quero dar um recado para vocês em relação à prova bimestral. Então, aguenta aí mais um minutinho. Só a nossa prova bimestral do terceiro bimestre, ela vai ocorrer no dia 29/9, uma terça-feira. Não amanhã,
Terça-feira da outra semana, tá legal? Só tô adiantando para vocês irem se organizando, ok? Então, terça-feira, dia 29/9, nossa prova bimestral. Qual vai ser o horário? Tem um horário certo dessa vez, tá? Vai ser durante a nossa live. A gente não tem live na terça-feira às 9 horas da manhã. Então, durante a live, eu vou colocar o link de um formulário no chat e você vai acessar o formulário por aquele link. Deu para entender? Ok? Ah, mas qual conteúdo eu vou estudar? Eu vou colocar isso tudo certinho no roteiro de estudo da semana, tá legal? Então no roteiro de estudo tá tudo ali escrito, descrito, né? Quais páginas você tem que estudar, quais os conteúdos, quais videoaulas é interessante assistir, ok? Deu para entender então? Prova bimestral, terça-feira, dia 29/9, durante a live que a gente tem toda terça às 9 da manhã, ok? Então um grande abraço, um grande beijo também, fiquem com Deus e até a live de terça-feira.